Podemos fazer uma contextualização histórica para explicar isso, né? Quando o Samuel Hahnemann está desenvolvendo a homeopatia, por volta de 1796, ainda não existia esse conceito de vacina, porque também não existia o conceito de agente microbiológico causador de doenças. Então, nesse primeiro momento, o Hahnemann parte de um outro princípio. Ele parte do princípio de que uma substância tóxica, capaz de provocar um conjunto de sintomas num paciente, vamos usar, por exemplo, o arsênico, que foi uma substância com a qual ele fez uma das experiências. Se eu me intoxico com arsênico e conheço todos os sintomas da intoxicação com arsênico, como vômito, diarreia, dificuldade para respirar, agitação, ansiedade, quando eu atendo alguém com esses sintomas, então eu posso utilizar essa substância, agora preparada homeopaticamente, ou seja, numa microdose, para se tratar. Então é nesse sentido que a homeopatia é aquilo que provoca uma determinada doença, trata uma doença. Não no sentido da vacina, no sentido da semelhança dos sintomas que se produz. Essa é a ideia, né? A ideia é escolher um medicamento homeopático feito de uma substância que em doses tóxicas provoca um conjunto de sintomas. Então, foi assim que Hahnemann começou a desenvolver todo o processo. Quando as vacinas surgem, com uma licença poética ou científica, elas se apoderam um pouco desse conceito homeopático, no sentido de se utilizar uma pequena concentração, uma pequena quantidade, mas agora especificamente de um agente causal de uma patologia, um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, né? Mas a homeopatia e vacinas atuam no organismo desencadeando processos distintos, em níveis distintos. A vacina está única e exclusivamente focada no sistema imune, enquanto que o estímulo homeopático está num nível muito maior, muito mais amplo, ativando níveis sensoriais, emocionais e, por que não dizer, energéticos, porque realmente nós somos, todos os seres vivos são seres bioelétricos e, por assim dizer, são seres energeticamente viáveis, de forma instável quando doentes ou estáveis quando saudáveis. Bom, com relação à hipertensão arterial, os medicamentos homeopáticos podem ser específicos para essa doença, olhando exclusivamente para a hipertensão e trazer algum resultado para o paciente? Sim, é possível pensar em medicamentos homeopáticos que ajudem a baixar a pressão arterial. Mas o importante na pressão arterial, né, a alteração da pressão arterial, é compreender que essa é uma doença sistêmica e multifatorial. E aí então o medicamento homeopático de novo é personalizado, né? É para aquele indivíduo. Então o paciente X com hipertensão pode certamente tomar um medicamento homeopático diferente do paciente Y, que também tem hipertensão arterial. Então é importante que nós olhemos sempre para o paciente como um todo. Então nós vamos ter fatores relacionados a comportamento de cada um desses indivíduos que pode ajudar na escolha desse medicamento. Nós vamos ter fatores familiares que determinaram e levaram a essa condição de hipertensão. Nós vamos ter condições orgânicas. Então é possível utilizar medicamentos homeopáticos para fazer tratamentos de pressão arterial? Sim, é possível. No Brasil existem algumas referências, inclusive médicas, né, médicos que são cardiologistas de formação e que hoje atuam como homeopatas e desempenham um papel importante, né, com os seus pacientes ao colocar o medicamento homeopático na vida dessas pessoas. Como é uma doença muito reativa, né, ou seja, de acordo com o cotidiano da pessoa, isso pode se alterar de forma muito rápida e às vezes isso não é seguro para o paciente, esse é um tipo de tratamento que o paciente precisa muito de acompanhamento médico homeopático. Então, não é simplesmente procurar um tratamento homeopático para hipertensão de forma espontânea, aleatória e sem acompanhamento. Mas a homeopatia sim tem recursos para esses pacientes com hipertensão arterial.
O medicamento homeopático funciona ou não funciona? O medicamento homeopático funciona. O medicamento homeopático é placebo ou não é placebo? Não é placebo. Então, por que em alguns casos demora tanto? Demora tanto que dá a sensação de que não funciona. Demora tanto que dá a sensação de que não faz efeito nenhum. Por que isso acontece? Alguns fatores. Vamos deixar de lado aqueles que são óbvios. O medicamento foi mal indicado, o medicamento foi mal produzido, ou seja, escolha errada ou medicamento feito de forma errada, não tem como dar resultado mesmo. Então, descartadas essas hipóteses que são óbvias, em geral, o tratamento homeopático ele é dependente da capacidade de resposta do paciente. Essa é a primeira condição. Qual é a condição que esse paciente tem para responder a esse estímulo? E essa condição de resposta do indivíduo está diretamente relacionada ao histórico de terapêuticas que ele utilizou. Ou seja, o quanto eu venho suprimindo e aprofundando as minhas doenças. Porque lembre-se que o tratamento homeopático é um tratamento que busca a sua verdade de saúde. Então, quanto mais coisas eu guardei, quanto mais coisas eu escondi, quanto mais coisas eu não deixei de fato se transformarem em saúde na minha vida, mais obstáculos ao processo de cura eu tenho. Então esse é um fator importante. É por isso que nós defendemos, né, que quando a mulher fica grávida, ela deveria procurar o médico homeopata. Porque esse bebê já vai nascer, de certa forma, estimulado, né, pelos medicamentos homeopáticos que são utilizados durante a gravidez, e esse bebê já vai nascer em ressonância com o tratamento homeopático. Então, esse paciente vai responder muito mais rápido aos estímulos homeopáticos das doenças da infância, por exemplo. Ao passo que quando eu tenho uma criança que durante uma determinada fase da vida, por um período, fez tratamentos supressores, utilizando medicamentos que impediam o organismo dela de se manifestar, e hoje ela tem uma doença terceira, nem é aquela primeira doença mais. Às vezes eu pergunto isso para as pessoas, mas qual é a sua doença verdadeira? Qual foi a sua primeira doença? Ela nem lembra mais, que foi uma amidalite que ela teve aos 2 anos de idade, porque aquilo já se perdeu, né? E hoje ela tem uma enxaqueca crônica na adolescência. E essa enxaqueca crônica é só o fim da história, ou melhor, é só uma parte da história. Então é provável que o tratamento, para poder resgatar todos esses processos de cura que foram sendo inibidos, seja mais lento. Mas respondendo à pergunta do assinante, qual é o tempo? O tempo é aquele que você percebe que está ou não se sentindo melhor. Isso é importantíssimo em homeopatia, né? Então, às vezes a pessoa quer a eliminação daquela lesão, daquele sintoma que ela levou para a consulta, mas o medicamento homeopático está arrumando outras coisas. Então, se no geral você tem se sentido melhor com o tratamento homeopático, isso significa que você está no caminho de cura. Eu uso uma metáfora para isso. O medicamento homeopático é como se fosse aquela secretária que você tem em casa, aquela secretária do lar, a sua empregada doméstica que só vai uma vez por semana. E você chega assim no meio do dia na casa. Parece que está tudo bagunçado. Né? Mas no final do dia está tudo arrumado. Porque ela tirou os móveis do lugar, ela varreu, ela tirou o tapete, ela movimentou. Né? Ou seja, ela aparentemente fez uma desorganização, mas ela está buscando aquilo que está escondido, aquela sujeira, aquela situação que foi deixada de lado ali naquele intervalo de tempo. Isso pode parecer que está demorando, isso pode parecer que está bagunçando, mas na verdade está fazendo cura. Então o tempo depende muito do quanto de história você tem de doença, do quanto você tem coisas escondidas. Mas também depende da sua capacidade de resposta. Eu conheço casos extraordinários que o paciente respondeu muito rapidamente. Uma outra coisa que é importante dizer nesse momento é da relação médico-paciente, né? Não só na homeopatia, mas na alopatia, na psicologia, na acupuntura, essa relação tem que ser uma relação muito tranquila, muito franca, muito verdadeira e principalmente muito confortável para o paciente. Então alguns resultados não surgem, não só na homeopatia,
mais na alopatia, na psicoterapia, na acupuntura, porque essa relação também não está confortável, né? Então é importante que o paciente se sinta à vontade e confortável nessa relação com o médico, né, com o profissional que está atendendo, para que ambos construam esse processo de cura. O paciente também não pode delegar toda a responsabilidade do processo de cura ao terceiro. Ele tem que ser o protagonista do processo de cura dele. E aí isso determina também um pouco do tempo, independente se o tratamento escolhido é alopático ou homeopático. Bem, os medicamentos homeopáticos ou a homeopatia de maneira geral vai sempre olhar para as doenças crônicas de uma forma um pouco diferente do que acontece na alopatia. Por quê? Porque para nós, homeopatas, as doenças crônicas, elas representam um acúmulo de pequenas doenças agudas, né, que foram se acumulando. Então há sempre uma tentativa de encontrar cada uma dessas doenças crônicas, dessas doenças agudas que acabaram evoluindo para a cronicidade. E aí, ao compreender esse histórico do paciente, então, é possível fazer uma abordagem mais global, mais holística desse paciente. Então, vamos olhar para o diabetes, por exemplo, que não é uma doença simples, ela não é uma doença de causa e efeito, ela não é uma doença matemática, como todas as doenças não são, mas ela em especial não é. Ela é multifatorial e, além dela ser multifatorial, ela tem consequências também em diversos lugares. Ela não está ali no pâncreas, ela não está localizada, ela é muito sistêmica. Então, os pacientes que estão diabéticos, por exemplo, ou que estão obesos, ou que estão com uma resistência insulínica, eles podem se beneficiar do tratamento homeopático no sentido de que o tratamento homeopático vai de novo, né, mais uma vez a mesma frase, né, vai ajustar essa essência vital deles, vai ajustar essa energia vital para que ela encontre o próprio caminho da cura. Mas veja, esse paciente também precisa entender que o processo de saúde e doença dele passa por escolhas que ele fez ou que ele vai continuar fazendo. Então, o tratamento homeopático, assim como o alopático, fica muito limitado quando o paciente não entende o papel dele no processo de saúde e doença. E talvez essa seja uma grande diferença da homeopatia com relação às outras terapêuticas, porque o paciente precisa entender o papel dele. É preciso entender o papel dele no processo de cura. Então, nas doenças crônicas, o paciente precisa atuar de forma decisiva, né, para que o processo se estabeleça. Pode ser que leve um tempo, porque a cronicidade pode ter criado vários desvios nessa energia vital, nessa estrutura orgânica, mas o paciente pode sim se beneficiar. E de novo também o raciocínio, eu falo novamente sobre isso, sobre a utilização concomitante dos tratamentos homeopáticos e alopáticos. Então o medicamento homeopático pode atuar como auxiliar, né, dos tratamentos alopáticos, no sentido de aliviar os efeitos colaterais ou ainda potencializar os efeitos alopáticos. Olha, a utilização da homeopatia e de medicamentos homeopáticos na terceira idade ou na melhor idade é tão extraordinário quanto quando nós falamos da infância, sabe? São dois extremos da vida humana que realmente a homeopatia só tem a agregar. Eu não diria nem exclusivamente lá na terceira idade, né? Eu diria um pouco antes disso, quando, por exemplo, as questões hormonais começam a fazer diferença na saúde da pessoa. Eu sempre disse que o medicamento homeopático não tem o poder de repor aquilo que o organismo não tem. Se você não tem magnésio, o medicamento homeopático não vai te colocar magnésio. Se você está desnutrido, o medicamento homeopático não vai te nutrir. Mas o medicamento homeopático vai fazer com que você assimile melhor os nutrientes que você, porventura, passe a ingerir de forma saudável e adequada.
Então é possível fazer um tratamento homeopático que ajude uma pessoa com anemia, no sentido de fazer com que ela assimile melhor os nutrientes que estão ali naquela dieta ou mesmo no tratamento. E a mesma coisa vai valer para o momento das quedas hormonais ou das alterações hormonais, tanto no homem como na mulher, né? O tratamento homeopático pode estimular esse indivíduo, esse paciente, no seu potencial energético e no seu potencial fisiológico, para que as funções orgânicas desempenhem ainda um papel importante na produção dos hormônios, né? Para que essa reposição ou para que essa modulação hormonal seja feita de uma forma mais tranquila e segura. Então, sim, medicamentos homeopáticos estão bem indicados como auxiliares para os tratamentos hormonais que as pessoas desejam fazer. Porque nós vamos atuar em níveis que o ponderal, o medicamento, não vai conseguir atuar. Nós vamos atuar em níveis mais sutis do organismo. E para os vozinhos e para as vozinhas, né? Aí nós estamos falando de uma ferramenta terapêutica extraordinária, com praticamente nenhum risco, praticamente sem interações medicamentosas, sem consequências de intoxicação, de reação cruzada e nada disso. Medicamentos, como o Hahnemann disse, capazes de promover uma cura suave e duradoura. Então, os pacientes geriátricos podem se beneficiar demais do medicamento homeopático de forma exclusiva. Eu conheço trabalhos e profissionais que são geriatras homeopatas, ou seja, fazem geriatria utilizando-se de medicamentos homeopáticos. E conheço médicos geriatras e outros profissionais que atendem adultos que utilizam medicamentos homeopáticos como auxiliar do tratamento alopático que ele propõe, né? Então existem estratégias terapêuticas, protocolos homeopáticos muito bem posicionados para a terceira idade, e esses pacientes respondem muito bem, assim como as crianças também respondem muito bem. Eu diria até que os adultos, né, os adultos da terceira idade têm mais chance de responder melhor, porque eles vão se comprometer de maneira mais direta com o tratamento, né? Às vezes na infância, a dinâmica da criança e as questões relacionadas ao dia a dia da família impedem que o envolvimento com o tratamento homeopático seja tão intenso quanto na idade adulta.